Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica, funcional e fitoterapeuta, e nessa próxima meia hora estarei com vocês para passar um monte de informações e dicas sensacionais sobre nutrição, saúde e utilidade pública. Hoje eu estou muito contente com essa pauta, tenho certeza que você também vai gostar bastante, porque eu trouxe para conversar conosco e esclarecer uma série de dúvidas, o professor Dr. Luiz Dematê. Ele é médico veterinário pela Unesp de Botucatu, mestre em nutrição animal pela mesma universidade, pós-graduado em gestão estratégica do agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, doutorando, mas ele me confessou que já terminou o doutorado dele pelo programa Interunidades em Ecologia Aplicada pela Exalc Sena na USP, diretor industrial da Corim. A Corim, que é aquela empresa que todo mundo sabe que quando eu falo de galinhas, frangos e ovos, eu sempre cito essa empresa porque vocês vão entender o trabalho maravilhoso que eles fazem e como é possível realmente nós fazermos um trabalho adequado, não só sob o ponto de vista humano, como do planeta, né? Que é o que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. E ele é coordenador geral do Centro de Pesquisas em Agricultura Natural da Fundação Mochique Okada. Professor Dematê, que prazer, ele já foi no Mais Saúde, né, lá na nossa rádio, quando era ali, antigamente na Vila Mariana, eu tive o prazer de entrevistá-lo umas 2 vezes. Isso. E recentemente nós também estivemos por telefone, né, já que o senhor não mora em São Paulo e gentilmente veio até aqui para podermos fazer essa pauta maravilhosa. É um prazer. Tá? Bom, professor Dematê, o que eu tenho notado? Surgiu na mídia uma confusão muito grande e é claro que eu como nutricionista e o público tem acesso através do programa Mais Saúde na rádio, que é ao vivo todo dia, do meio-dia a 1h horário de Brasília, e eu fui muito questionada porque algumas empresas começaram a veicular propagandas do tipo, o nosso frango não tem hormônio. Só que nunca teve. É que nem aquela história do óleo, né? Não contém colesterol. Claro que não, porque óleo vegetal não tem colesterol, só produtos de origem animal. Então, primeira coisa, esclarecer que esse negócio de hormônio, principalmente em frango, nunca existiu. Depois até o senhor vai fazer um comentário em relação a outros países que têm outras condutas. Mas aqui no Brasil, nunca se usou hormônio para a criação e aumento de peso, promotor de crescimento de frangos, é isso? É isso, de fato, hormônios anabolizantes nunca foram usados. Eles iniciaram o uso de hormônios anabolizantes, aconteceu em gado bovino, em alguns países é permitido, como Estados Unidos, Canadá, Argentina. No Brasil sempre foi proibido, mas na questão da produção de frangos e de ovos, o uso do hormônio não só é proibido, como também é impraticável, né? Porque são substâncias basicamente injetadas e não é absolutamente possível, viável de se fazer isso em produções de aves. Então, em aves, de fato, nunca se usou hormônio. Houve uma confusão que aconteceu com essa ideia de promover o crescimento. As pessoas, em geral, vão entender promoção de crescimento, vão associar com o uso de hormônios, né? Mas, de fato, isso nunca foi utilizado. Então, efetivamente, o que se usa na produção animal, sobretudo em aves, em suínos, são os chamados antibióticos, né? E esses antibióticos é que têm uma atuação como promotores de crescimento. Gente, isso para mim foi uma grande surpresa. Eu realmente não sabia que o antibiótico era usado com esse intuito. Até eu perguntei depois para o professor Dematê, mas como é que o antibiótico, me explica bioquimicamente, fisiologicamente falando, como que ele atua no promotor de crescimento? E o senhor me disse, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente tem coisa que a gente sabe que acontece, mas não sabe como. Então, o que nós temos que nos preocupar é realmente saber se aquele animal que nós estamos ingerindo tem ou não, digamos assim, porque o animal, quando ele toma um antibiótico como um promotor de crescimento, depois, esse antibiótico, o que acontece no corpo dele? Esse antibiótico, basicamente ele é metabolizado e ele vai se dividir
em frações, em metabólitos, não é? A questão não é só... Existe, claro, um programa governamental realizado, conduzido pelo Ministério da Agricultura, que promove controles sobre o uso dessas substâncias que são permitidas, né, no Brasil e no mundo todo. Na realidade, o Brasil não é uma exceção, não usa mais do que os outros países. O Brasil usa igual, eu diria, os outros países. O Brasil é um grande produtor de proteína animal e o uso que ele faz é praticamente idêntico a qualquer outro país, na Europa, Estados Unidos e tudo mais. Existem legislações que estão acontecendo, sobretudo na Europa, fazendo as restrições. Então existe um programa de monitoramento. O grande problema é que a exposição que nós, seres humanos, que está acontecendo, existe já uma explosão do uso de antibióticos, é um uso absolutamente excessivo, né, na produção animal, e isso vem expondo as pessoas, seja diretamente através de possíveis resíduos, seja através da contaminação ambiental. Nós estamos sendo expostos a genes de bactérias resistentes, porque é óbvio que elas vão ganhar resistência a um agente que as agride, e elas são absolutamente hábeis, né? Elas são inteligentíssimas. Inteligentíssimas, exatamente. E conseguem transmitir esses genes de resistência. Então, o que se sabe hoje, de fato, é que, dentro de uma grande discussão que aconteceu nos últimos 20 anos, a importância ou o perigo do uso dessas substâncias, hoje está muito claro que, de fato, é algo que nós temos que controlar, nós temos que ter os governos dos países, há que se estabelecer controles que gerem condições mais seguras da produção de animais e da questão da alimentação humana, porque os problemas vêm se avolumando, vêm se transformando de fato em problemas gravíssimos, a exemplo do que vem acontecendo em 126 países. Recentemente saiu um relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, agora no dia 30 de abril, muito recente. Foi um grande monitoramento em 126 países membros que fizeram parte desse monitoramento, e o nível de resistência bacteriana em fontes animais, em fontes ambientais e em fontes humanas é altíssimo e crescente. Isso vem criando problemas gravíssimos de saúde pública, né? Então é algo que, obviamente, a indústria de produção animal, aqueles que estão envolvidos na produção animal, têm que estabelecer modelos de produção que não sejam dependentes do uso dessas substâncias. Nós temos que, de fato, alcançar uma condição de sermos capazes de produzir corretamente, adequadamente, dentro dos limites que a natureza nos concede, nos oferece, e gerar uma produção sadia, acima de tudo, que é o que as pessoas esperam, é o que o planeta espera. Pois é. E aí nós vamos ver, e a pergunta, assim, do tema do programa: a Corim consegue ter exatamente essa situação, não precisar usar promotores de crescimento à base de antibióticos para o seu manejo? Como que funciona isso? Sim. Você tem Gente, olha que bonitinho! Isso aqui é uma homenagem ao diácono Nelsinho Correia, porque eu fiz outro dia uma pauta com ele e nós promovemos muito que a população desenvolva o seu galinheiro. O pessoal, nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? E fora, além Brasil, que depois eu quero mandar um beijo para os irmãos portugueses. Mas olha que coisa linda! Isso é como vocês, a gente vai passar várias fotos, é assim que a galinha da Corim, ela vive, soltinha, ciscando. E, gente, olha só, no livro aqui, Alimente Bem Suas Emoções, vocês sabem que eu vivo falando do ovo, né? O ovo é um nutriente, que, aliás, é um alimento que tem todos os nutrientes, só não tem vitamina C, o resto tem tudo. E, gente, por favor, caiu por terra esse negócio de que ovo aumenta colesterol. Claro, ninguém vai sair comendo uma dúzia de ovos, claro. Mas até 2 ovos por dia, você simplesmente não altera o teor lipídico. Ai, 2 ovos, coma um, mas coma um ovo todo dia. E a gente brinca e diz assim, o ovo da galinha feliz. Exato. Porque essa galinha cisca e, na verdade, tem toda uma diferença, não é, professor? Tem toda uma diferença, de fato, e a Corim também foi a primeira empresa a ter um programa de certificação em bem-estar animal implantado. As questões de bem-estar animal, elas são hoje importantes e vêm motivando discussões, inclusive discussões de ordem técnica, de ordem ética, né? Quer dizer, de fato,
quais são os limites pelos quais os animais devem ficar, quais são os limites que nós vamos impor ao sistema produtivo de tal forma que os animais possam, de fato, ter uma vida... Claro, e tem muitas pessoas que são vegetarianas porque sabe a crueldade que existe por trás de algumas produções. Inclusive, eu recebi um vídeo da França que a gente não conseguiu baixar aqui, fiquei chocada e realmente até assustada. Eu não sabia que existia esse tipo de procedimento. A gente sabe que existe crueldade, mas a gente não imagina até que ponto isso chega. Então, o que eu digo ao meu paciente? A gente não precisa comer tanta proteína. Nós comemos proteína demais. E proteína que você não absorve vira gordura. Então, nós precisamos comer uma proteína em menor quantidade e melhor qualidade, tá? E fazer assim, tomar o cuidado da onde é a fonte. Então, o que eu faço? Eu procuro fazer com que o meu paciente, ao comer essa proteína, veja a origem. Então, se não for o frango caipira, no caso dele, o ovo da galinha caipira, que ele pudesse ter acesso, eu sempre realmente recomendo o da Corin, porque eu conheço o trabalho dessa empresa e quis trazer para vocês. Então, nós temos aqui essas galinhas. E olha, à noite elas são recolhidas ou aqui Sim, elas são recolhidas à noite, no galpão? Final da tarde, elas ficam no galpão, mas sempre em condições em que elas têm essa condição de se movimentar, de subir nos poleiros, como a gente pode observar. Isso é muito importante, porque são comportamentos naturais das aves e que fazem elas se sentirem seguras. Então, o que é importante nesse tipo de processo é que elas se sentem seguras como um lote, como uma comunidade. Isso. E elas estabelecem hierarquias, existe um certo nível de disputa que é natural e que é saudável para que elas se movimentem. E que elas estabeleçam a ordem, né, dentro do ambiente. Elas botam os ovos em ninhos, como a gente pode observar exatamente aqui. Ai, que bonitinho. Então, isso são características muito importantes que trazem sensação de bem-estar e de segurança a essas aves. E isso nós entendemos, assim, dentro da nossa conduta, é que além das questões materiais, digamos, do alimento, existem algumas questões de ordem, digamos, energética ou espiritual. E que um alimento desse tipo, ele traz uma dimensão adicional a essa qualidade. Claro, a gente vai olhar a qualidade do ponto de vista microbiológico, os nutrientes, mas vamos olhar também a qualidade do ponto de vista dessa outra dimensão. Essa outra dimensão tem a ver também com o estresse. E a gente sabe o quanto o estresse é danoso não só para o ser humano, como para o animal também. Mas nós estamos indo para o nosso intervalo, já acabou o primeiro bloco, professor, olha que loucura. É rapidinho. Exatamente. E eu gostaria que nós deixássemos essa imagem, que aí nós vamos conversar sobre o emprego de mão de obra no campo. Mas você está aqui ligadinho no programa Mais Saúde e a gente volta já já.